A paz do Senhor para todos, queridos, amados irmãos. Quero deixar uma palavra de Deus para os vossos corações. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, é poderoso. Quero deixar uma palavra nesta manhã para cada um de vocês, aquele que vai passar a nos assistir, compartilhar conosco. Entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Pastor Antônio Joaquim está lá. Você se inscreva no nosso canal e lá você vai ver mensagens de Deus, palavras de edificação. Que a palavra de Deus, ela edifica, ela liberta, ela cura e ela lava a nossa alma. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nesse momento quero deixar uma palavra de Deus para os corações. Glória a Jesus. Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo de número 15. A importância do Evangelho de Cristo, a importância de nós trabalhar para Jesus, ganhar vidas para o reino de Deus. Então, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Aqui estamos diante de uma ordenança de Jesus. Então, viver o Evangelho, trabalhar para a obra de Deus, trabalhar para Deus e para dar o crescimento ao reino do Senhor, é preciso ter convicção, ter vocação, ter chamada, e é preciso ter uma dedicação e amor por aquilo que você foi chamado para fazer. Isso é em todo o trabalho. Se nós não gostamos daquilo que nós fomos chamados para fazer, para trabalhar, então não vai concluir a obra de Deus na vida de cada um de nós. Temos que ter, primeiro, chamada, segundo, vocação, terceiro, amor por aquilo que foi chamado por Deus. E quando nós temos chamada de Deus e somos escolhidos para uma grande obra, o escolhido, ele não tem escolha. Ele sempre está
determinado para ouvir o chamado de Deus e ouvir a ordem do Todo-Poderoso para você fazer aquilo que está determinado por Deus. Abraão, quando Deus chamou Abraão, no meio da sua parentela, Abraão, ele era um homem próspero, a sua família era próspera, o lugar que ele habitava era próspero, mas ele ouviu a ordem de Deus. Deus não pediu por favor e nem aconselhou ele, não, eu estou dizendo para você que aqui essa terra não dá certo, saia daqui e eu vou te colocar numa terra que você vai enriquecer. Não foi um pedido para Abraão, foi uma ordem. Deus disse no capítulo 12 a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Ele não pediu por favor, ele já foi logo dizendo: sai da tua terra e da tua parentela, e eu te mostrarei um lugar. Então, nós temos que entender um pedido e uma ordem. Um pedido, você vai se você quiser. Uma ordem, você é obrigado a ir. Então, Abraão, por ele ouvir o chamado e a ordem de Deus, ele atendeu essa saída da sua terra, da sua parentela, de um dos caldeus, e saiu para caminhar com Deus e ir em busca de uma terra prometida. E na vida também de outros homens que foram chamados, como Isaías, como Jeremias. E assim também como os discípulos. Jesus estava andando pela Galileia, à beira do mar, e ali ele viu os homens lavando rede. E ele chamou os homens para ser pescadores de almas. Imediatamente os homens que estavam ali, lavando as redes, deixaram tudo com os seus pais e seguiram a Jesus. Foi chamado para aprender. Depois que ele foram chamado, Jesus ensinou, formou-los, e depois de ter formado eles, agora ele dá uma ordem. Ele ordenou aos discípulos e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, eles receberam uma ordem de Jesus Cristo para sair, para pregar o evangelho por todo o mundo, falando do evangelho de transformação. Isso foi depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele vai até o encontro dos discípulos e agora é a hora de enviá-los para pregar a palavra do Senhor. Eles já estavam preparados para ir, para receber a ordem. Não é diferente nos dias de hoje da nossa vida. As pessoas estão acostumadas de só receber bênção, mas não querem fazer aquilo que foram chamados
que foram ordenados para fazer. Pregar a palavra de Deus é uma missão da igreja, e não é só do líder, mas de todos aqueles que participam, que faz parte do corpo de Cristo, daqueles que faz parte da igreja. Porque pregar o evangelho de Deus é obedecer a ordem de Jesus Cristo. Tem muitos que estão se enganando. Receber a ordem de pregar o evangelho de Cristo hoje está como um status, como uma oportunidade de ser famoso. E pregar o evangelho não é ser famoso, é através do Espírito Santo restaurar vidas, fazer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo. Porque veja a mensagem, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós temos que ir pregar a palavra da verdade, a palavra de arrependimento, para que as pessoas possam crer no evangelho, aceitar, ser batizado para obter a salvação. Então, temos que fazer, temos que obedecer. E hoje a igreja não quer mais evangelizar na rua, não quer mais pregar o evangelho de transformação de poder. É mais fácil viver em casa e ir para a igreja os dias de culto, que quase nenhum crente está mais querendo, estão perdendo o desejo de congregar, de estar na igreja. Quanto mais sair pelas ruas pregar o evangelho de Cristo. Mas Jesus ainda tem chamado pessoas, ainda tem um remanescente que a chama de pregar, de ir pregar a palavra de Deus, ainda não saiu do seu coração, ainda não apagou essa chama. Veja que todos os discípulos e todos aqueles depois dos discípulos que aceitaram Jesus, não foi para receber as bênçãos, mas foram para pregar o evangelho de Deus. Os homens que eram curados, as pessoas que eram curadas, elas recebiam a cura e, por gratidão, por obediência, por um chamado, elas saíam, depois que recebiam a cura, saíam pregando o evangelho de Cristo. Saíam fazendo a vontade de Cristo, fazendo o ídolo do Senhor. E hoje as pessoas têm recebido bênção, têm recebido cura, tem acontecido milagre na vida dessas pessoas, mas essas pessoas não querem testemunhar daquilo que Cristo fez na sua vida para outras pessoas. Não quer fazer outras pessoas se converterem. Porque aquilo que nós recebemos de graça, daremos de graça a outras pessoas.
Aquela mulher ali próximo ao tanque, ela bebeu da água, matou a sua sede e saiu pregando o evangelho, dizendo que ele era o Messias. Então, nesta manhã, a importância do evangelismo é muito importante mais do que a sua cura e as bênçãos que nós temos que receber. Só quem pode ir é quem obedece à palavra do Senhor. Só quem pode ir é quem tem a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. E para finalizar, não esqueça, você também é um chamado de Deus para pregar a palavra do Senhor e fazer outras pessoas ouvir e se converter ao Evangelho de Cristo e fazer parte do reino de Deus. Essa é o desejo de Jesus, que nós vá e pregue a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Fica com essa palavra. Se você ouviu, então atente para fazer o ID do Senhor.